Fala, Monster Guerreiro! Fala, Monster Guerreira! Meu nome é Raquel, sou professora de Biologia aqui no Monster Concursos. E hoje é super dica para você que vai fazer a prova de soldado do Bombeiros aqui de Minas Gerais. Você viu que na prova tem aí 5 questões de Biologia valendo 10 pontos, né? Se eu não me engano. Nós temos aí bastante tempo para estudar, tá? Para você se dedicar, para você se esforçar. Nós temos um conteúdo aí muito, né, bastante diversificado, não cobrou tudo de biologia, cobrou muito pontos importantes, mas ainda é um conteúdo bem diversificado. Se você ainda não viu o edital, vai lá e dá uma olhadinha lá no conteúdo de biologia e a gente vai estar acompanhando aqui você, né? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva aqui no canal, coloca o sininho de notificação. Eu sempre falo aqui para você não dar bobeira, não dar vacilo. Cada aula que você escuta, cara, é uma questão que você pode acertar na prova. Olha que bacana, né? Em vez de você ficar escutando, sei lá, coisa à toa aí, vai e coloca uma videoaula para você escutar enquanto você lava seu carro, enquanto você lava a vasilha, sei lá, né? Vai escutando aí, cada aula que passa aqui é um conteúdo muito importante que vai cair no seu edital. Hoje eu tô trazendo para você o conteúdo de vírus. Você viu? Se você não viu, você vai lá ver. Você viu que lá no edital deu ênfase, né, para vírus? Geralmente o quê? Aí tem uma partezinha lá que vem cobrar seres vivos, né? Podia estar lá vírus, ponto, aí começa seres vivos. Podia estar lá tudo junto, podia. Geralmente sempre foi assim, mas eles deram ênfase, né? Separaram um tópico só para vírus, cara. Então pode se preparar que vai ter questão de vírus na sua prova sim, tá? Então nós vamos falar hoje sobre vírus. Não vai dar tempo da gente falar de viroses, mas vamos falar um pouquinho de vírus. Um outro dia, um outro momento eu trago viroses para vocês, ok? Porque também cai doença, né? A gente sabe que cai doença, tá bom? Então nós vamos hoje falar um pouquinho de vírus. Se você ainda não se inscreveu no canal, não dá vacilo, se inscreve aqui no canal, tá? Ao momento agora para você estudar. Tem muito tempo, tem muito chão pela frente, dá para você estudar esse conteúdo todinho e você conseguir sua tão sonhada vaga dentro dos bombeiros, tá bom? Então não dá vacilo, comece a se inscrever. Tem também um Monsterflix. Olha que bacana, o Monster é tão gente boa que além de ter um conteúdo aqui para você seguir no YouTube, que é de graça, 0800, a gente ainda tem uma plataforma totalmente do Monster, que é a Monsterflix. Também tem conteúdo de graça para você ir lá acompanhar, tá? Acesse lá né, coloca lá as aulas para vocês assistindo. E é claro, dentro da nossa plataforma, no monsterconcurso.com, nós temos lá o conteúdo todinho, né? Todinho, lá para você. Temos lá o conteúdo de cada edital, o curso de cada edital, todinho prontinho, para você não perder tempo, né? Ficar procurando matéria, procurando assunto, lá tá tudo lá com o conteúdo todo prontinho, com os exercícios referentes ao conteúdo, tudo bonitinho de todas as disciplinas, tá bom? Então vamos falar agora sobre vírus. O que é vírus? Nós vamos falar então hoje o assunto, vou fazer de azul aqui. Vírus, tem um tópico lá no edital só para vírus. Então, com certeza vai cair uma questão na prova, né? Então, nós temos aí vírus, quais são as características gerais dos vírus? São acelulares. O que significa isso, cara? Os vírus são acelulares. Que eles não têm celulares? Não, é que eles não têm células, tá? O vírus não possui célula, não é uma célula.
dentro dos seres vivos, nós temos aqueles organismos que têm uma célula. Quem são? Então, ó, nós temos os seres vivos, só para você relembrar aqui, ó. Dentro dos seres vivos, nós temos aqueles 5 reinos de Uitak, que caem em concurso, né? Aí nós temos o reino Monera, onde tem as bactérias, são células procariontes, material genético solto no citoplasma. Aí nós temos o reino prototista ou protista. Aí nós temos aqui os protozoários, como a ameba, com um núcleo. Aqui já tem o núcleo. Aí nós temos o reino fungi, que também é núcleo. Nós temos aqui o reino vegetal, reino metáfita, que aí vai ser o que? Além de núcleo, vai ser organismos que são pluricelulares. Então, a célula tem núcleo também, ok? Procarionte, núcleo, tal, e o reino animal. Não precisa nem comentar, né? Todo mundo pluricelular também. Então, aqui nós temos células, são todas bactérias. Então, aqui nós temos as bactérias. Bactéria é célula, pelo amor de Deus, não vai errar isso na prova. Não, eu juro pra você, se você errar e falar que bactéria não tem células, caiu uma questão dessa. Se falar que bactéria não tem célula, eu juro que eu vou ir até a sua casa e vou te dar um coque. Tentar, que nós temos, ó, célula procarionte, célula eucarionte. Todo mundo aqui é formado de célula. Que estão todos os seres vivos que habitam o nosso planeta. Todos eles possuem célula. O vírus, não, esse A aqui, ó, tá negando. Eles não têm células, são acelulares. Tá? Nunca mais você vai esquecer isso, você não vai errar isso na prova, não, senão eu dou um coque na sua cabeça. Então, aqui nós temos, ó, células e aqui são acelulares, não possuem célula. Uai, então, professora, se o vírus não tem célula, o que que ele é, então? Ele é uma partícula, tá? O vírus, ele é acelular, portanto, ele é uma partícula. É uma partícula. O que que tem, então, no vírus? Vamos fazer aqui a morfologia do vírus. O vírus, ele vai possuir um material genético, que pode ser um DNA ou um RNA, tá? Pode ser um DNA ou RNA. Então, vou até colocar aqui, ó, outra característica. Então, o vírus possui RNA ou DNA de material genético, tá? Ó, tô até grifando o ou, porque é um ou é outro. Sabe esses seres vivos que eu desenhei aqui, que eu fiz aqui? Tá lembrado? Acabei de apagar. Esses seres vivos aqui, eles possuem RNA e DNA. Esses seres vivos possuem RNA e DNA. O DNA usa basicamente para armazenar informação, incluindo as bactérias. E o RNA para trabalhar, tá? DNA e RNA possuem esses dois materiais genéticos, DNA e RNA. Os seres vivos que eu desenhei aqui. O vírus não. O vírus, ou ele tem DNA ou ele tem RNA. Então, todo vírus vai ter material genético. Vai ter, então, material genético, tá? Que pode ser DNA ou RNA, RNA ou DNA. E vai ter uma cápsula proteica. Vai ter uma cápsula feita de proteína, tá? Aqui, ó, uma cápsulazinha de proteína. Então, vai revestir esse DNA, uma cápsula feita de proteína. Aí, aqui eu acabei de desenhar, então, um bacteriofago, mas essa é a estrutura básica, de todo vírus. Todo vírus vai ter material genético e uma capa de proteína. Aí a gente tem variações de acordo com o tipo de vírus. Então, existem inúmeros, trilhões,
quadrilhões, quinquilhões de vírus no nosso planeta. Então aí nós temos aí inúmeras variações, como por exemplo, o vírus da Covid. Como que o vírus da Covid é? Aí o material genético é RNA, né, uma molécula de RNA, dentro de uma cápsula proteica, que é o capsídeo, e ainda por cima tem uma membranazinha lipídica, né, com umas coroazinhas de uma misturinha de carboidrato, né, e lipídio, proteína e lipídio. Tem uma membranazinha, então com proteínas e lipídio, tá? Presente em torno desse vírus. Essa membrana, então, um bacteriofago, esse vírus de cima, é um vírus que infecta a bactéria. Esse vírus que infecta a bactéria, ele tem essa cauda aqui justamente para ajudar ele a entrar com esse material genético para dentro da célula. Por quê? Todo vírus, todo, sem exceção, todo vírus é parasita obrigatório. Todo vírus é parasita obrigatório. Todo. Um vírus, para ele ter metabolismo. O que é metabolismo? É produzir substância e quebrar substância. Você só está vivo porque você tem metabolismo. Nesse exato momento, o seu corpo está quebrando substância e produzindo substância. Está quebrando a proteína do frango que você comeu no almoço, na janta, não sei que horário que você está vendo esse vídeo. Tá pegando a proteína do frango que você comeu, tá quebrando essa proteína e tá construindo proteínas para o seu corpo. Então, o nosso corpo, ele faz isso a todo momento, a todo instante. Quebra uma coisa, constrói outra. Isso é ter metabolismo, isso é estar vivo. O vírus, ele só tem metabolismo quando ele está dentro de uma célula, infectando uma célula. Fora disso, ele é uma partícula, tá? Como se fosse uma partícula de poeira. Ele não tem mobilidade, ele não produz coisas, ele não se reproduz. Ele tá uma partícula fora de uma célula. Agora, quando ele entra dentro da célula, aí sim ele começa a produzir coisas. Porque ele usa, a gente fala, a maquinaria da célula. O que significa essa expressão? Pode cair na sua prova. Pode colocar um texto lá bonitinho e tal, e aí falando que o tal vírus usa a maquinaria da célula. O que significa isso? Vamos traduzir isso, né? Significa que o vírus, ele não tem organelas, ele não tem estrutura para produzir o que ele precisa, ele só tem a informação. Sabe? Ele só tem a informação. É igual aquela pessoa que sai, né? Você arrumou seu primeiro emprego, aí você saiu da casa dos seus pais, aí você chegou no seu apartamento, tipo, você vai cozinhar e aí você não tem nada, você só tem a informação de como é que frita um ovo, você não tem nem ovo. Tipo isso. Então, o vírus, ele não tem nada, ele só tem o material genético dele. Então, ele fica imóvel fora de uma célula. Aí, quando ele está dentro da célula, aí ele vai usar as estruturas celulares, vai estudar as organelas para produzir substâncias dele. Ok? Então, todo vírus, ele é parasita obrigatório, só tem metabolismo dentro da célula. Então, o vírus somente tem metabolismo dentro de uma célula. Somente tem metabolismo dentro de uma célula. Por isso existe aquele questionamento se vírus é ou não é um ser vivo. Será que um vírus é um ser vivo se ele só tem metabolismo dentro de uma célula? Mas, bom, eu duvido muito cair alguma questão assim,
porque não tem um consenso, assim, apesar de 95% de toda a comunidade científica considerar ele como não ser vivo, ainda tem alguns que defendem que ele é ser vivo. Mas, se cair alguma questão relativa a isso na prova, ou vai cair questionando isso, né, que eu duvido muito, ou vai cair cobrando, e aí você tem que dizer que ele não é um ser vivo, tá? Provavelmente, se caia nesse sentido aí, que ele não é ser vivo. Mas dificilmente vai cair, né, por causa que não tem, assim, bater o martelo, não é ser vivo. Mas ele não tem metabolismo fora de uma célula, somente quando ele está infectando uma célula, ok? Então, o bacteriofago, ele tem essa cauda para poder infectar a célula bacteriana. Ele pega essa cauda dele aqui, que é feita de proteína, e ele, né, conecta na parede celular, ajuda a romper a parede celular da bactéria, depois ele se rompe a membrana plasmática, rompe a membrana plasmática da bactéria, e então ele consegue colocar o material genético lá dentro. No caso do bacteriofago, aqui é um DNA. Né? Eu coloquei aqui DNA ou RNA no contexto geral, mas o bacteriofago mesmo, o material genético dele é DNA. E aí, ele coloca esse DNA para dentro da célula bacteriana. E aí, vou falar aqui do ciclo viral, como é que funciona o ciclo, né? O vírus da Covid, né? Claro que tem outros desenhos muito melhores do que o meu, mas é só para ilustrar mesmo as estruturas. Então, a gente vai ter aqui RNA, de material genético, aqui o capsídeo e aqui a membrana lipídica. Então, aqui a gente tem uma membrana lipídica com proteínas presentes aqui, ó, né? Com proteínas aderidas a essa membrana lipídica. E o que acontece? Aqui a gente tem tanta coisa para discutir com esse vírus aqui. Por exemplo, né, o tipo de material genético que ele tem é RNA. Por que os vírus, porque a Covid teve tantas mutações em tão pouco tempo, né? Semelhante à gripe. A gripe também tem muitas mutações assim. Mas por que o vírus da Covid teve tantas mutações em tão pouco tempo? 2 pontos importantes. Primeiro, quanto mais o vírus se reproduz, mais chance dele ter mutação. Tá? Então, a gente teve muitas pessoas pegando ao mesmo tempo, então, quanto mais ele se reproduz, mais chance dele errar na hora que ele está se reproduzindo, né? Então, quanto mais chance, se ele se reproduz 2 vezes, a chance dele errar em 2 vezes. Agora, se ele reproduz 25 mil vezes, a chance dele errar estar dentro de 25 mil vezes. Então, as mutações, elas são aleatórias. Elas podem dar um gene dentro desse RNA aqui, pode dar um trechozinho que vai dar uma característica que vai prejudicar o vírus, vai deixar ele mais fácil de ser capturado dentro do nosso corpo, no nosso sistema imunológico e tal. Então, pode ser mutações que vai prejudicar o vírus, mas pode ter mutações que, por exemplo, pode surgir aqui um trecho, né, devido à mutação, que vai deixar ele com uma facilidade maior de infecção. E aí as pessoas vão... o que aconteceu, né? Um fato que aconteceu. Teve cepas que elas eram muito mais transmissíveis, era muito mais fácil transmitir para outra pessoa. Então era o quê? Mutações, então era muito mais transmissível. E aí, é claro, se é uma característica que vai favorecer o vírus, ele vai multiplicar cada vez mais, ele vai, né? Se é uma mutação que vai prejudicar o vírus, então ele vai acabar sumindo, entende? Então, se é uma mutação que vai ser boa para ele, ele vai se multiplicar, vai aumentar os casos. Se é uma mutação ruim que vai prejudicar o vírus, ele vai acabar sumindo, simples assim. E aí, dentro disso aí já cai o quê? Teorias evolutivas em relação à adaptação. Esse ponto, ó, se você puder ouvir de novo, pausa aí, volta um pouquinho, vai aí, diminui a velocidade. Isso é um ponto muito importante. A gente está falando o quê? De adaptação e evolução. Isso faz parte, né, do conteúdo, pode cair, isso pode cair na sua prova. Só com isso aqui eu posso cobrar tanta coisa desde uma prova, só com esse desenho aqui, ó. Então, ponto 1, quanto mais o vírus reproduz, mais chance de mutação tem.
Ponto 2, os vírus de RNA, na hora que está copiando, para eu reproduzir um vírus, o que eu tenho que fazer? Copiar o material genético dele e construir a cápsula proteica. Geralmente essas membranas, eles pegam, né, costumam pegar do próprio hospedeiro, depende do tipo de vírus. Né? Mas toda a base de qualquer vírus é o material genético e o capsídeo. Então, para eu produzir dentro da célula, vai copiar o RNA e mandar produzir a cápsula. A cápsula é feita de proteína, é produzido lá no ribossomo, com a informação que está aqui no RNA. Então, eu copio o RNA e produzo o capsídeo. Copio o RNA, produzo o capsídeo. Copio o RNA, produzo o capsídeo. Então, vai desencadeando esse processo. E eu vou linha de montagem. E aí, nesse momento, eu posso errar e fazer mutações. Causar mutações aí, na hora que eu estou copiando as bases nitrogenadas do RNA, eu posso trocar ali na hora que está copiando, né? É muita quantidade de vírus sendo fabricado, pode ter alguma coisa errada ali na linha de montagem e causar, então, as mutações, que podem ser boas para o vírus ou ruins para o vírus, né? Não estou falando nem considerando o que é bom ou ruim para a gente, estou considerando o vírus. Então, quem é RNA, o processo para replicar é um processo que pode haver mais erros comparando com a cópia do DNA. É como se para eu copiar o DNA, o processo para eu copiar o DNA é um processo que não é como se eu tivesse mais linha de checagem, né? A produção do DNA, copiando esse DNA, eu tenho uma linha de checagem, envolve menos mutações, menos erros. O RNA é um modelo mais simples e menos para checagem, então envolve mais erros. E aí pode acontecer mais mutações. O vírus da gripe é assim também, por isso que as vacinas de gripe são anualmente, né? Tem umas vacinas para viroses que você toma uma vez na vida, toma de 10 em 10 anos. Por que o da gripe a gente tem que tomar anualmente? Porque o vírus da gripe, ele é muito suscetível à mutação, ele também é de RNA e ele tem mutações direto, então tem que ir reforçando a vacina com vacinas novas e atualizadas, porque as mutações dele também acontecem muito rápido. E assim aconteceu com o Covid também, ok? O que mais? Essa membrana lipídica, assim como aqui no bacteriofago, que infecta a bactéria, eu tenho essa cauda para ajudar na infecção. Aqui no vírus da Covid, o que vai ajudar para entrar dentro da célula é essa membrana. Ela que vai ajudar a acoplar e enganar a nossa célula e vai acabar entrando dentro da célula, tá? Então, ela é muito importante para o vírus conseguir entrar dentro da célula hospedeira. Algumas vacinas, e aí nós temos vários tipos de vacinas. Algumas vacinas usaram o vírus morto, de fala atenuado, também. Algumas vacinas usaram o RNA do vírus, algumas vacinas pegou essa proteína aqui e usou como antígeno. Então, a gente teve vários tipos de vacinas aí, tá? Atuando. Pode cair, mas aí dentro, né, dentro de fisiologia humana, dentro do sistema imunitário, que a gente vê vacinas. Mas posso trazer também uma dica aqui para você sobre vacinas. Então, essas são as estruturas, né, básicas dos vírus. Então, quem que o vírus infecta? Quem? Você já viu que ele infecta bactérias, né? Esse aqui é um bacteriofago, deixa eu escrever aqui. Bacteriofago. Bacteriofago. Ele vai infectar bactérias. Aqui é o vírus da Covid. Então, o vírus da Covid, né, vai infectar
seres humanos, vai infectar alguns mamíferos, ok? Então, quem vírus infecta? Quem que ele pode infectar? Infecta todos os seres vivos. Todos os seres vivos, todos, sem exceção. Desde a bactéria até o elefante, né? Porque a gente está passando ali reino monera, protista, algas, fungos, plantas, animais invertebrados, animais vertebrados. Dentro dos vertebrados a gente vai ter peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero placentário, elefante, grandão. Então, nós temos desde uma bactéria até um elefante. Todos os seres vivos podem ser infectados por vírus, tá? Todos. Então, ele vai infectar todos os seres vivos. Então, nós temos aí vários tipos de vírus. Nós temos o bacteriofago, que vai infectar bactérias. Nós temos o micofago. O micofago vai infectar o quê? Fungos. Ó, infecta a bactéria, infecta fungo. Nós temos retrovírus. Retrovírus é o vírus da AIDS, né? É o HIV. Nós temos adenovírus. Adenovírus é um vírus da pneumonia, por exemplo, né? Pneumonia. Nós temos arbovírus, não sei se vai dar, acho que não vai dar para ler mais, escrever para cá. Nós temos aqui, ó, arbovírus, muito importante isso aqui, ó. Então, ó, vamos por partes. Então, ó, tem vírus que infecta bactéria, planta, né? Tem vírus do tabaco que infecta, que consome lavouras. Tem vários tipos de vírus. Micovírus é o que vai atacar fungos. Retrovírus. Por que ele chama retro? É o vírus da HIV. Aí a gente tem vírus da HIV tipo 1, vírus da HIV tipo 2. Todos os dois são retrovírus. Então, ó, se eu tenho vírus de RNA, ele entra dentro da célula. Vamos fazer aqui, ó, uma célula, membrana plasmática da célula. E aqui são as organelas. Aí vai ter o núcleo da célula, aqui o ribossomo da célula e as outras estruturas lá dentro da célula. Então, ó, o vírus de RNA, ele entra RNA dentro da célula e esse RNA viral vai ser transformado em RNA mensageiro dentro da célula, e aí desse RNA mensageiro a gente faz proteínas, que vai ser o capsídeo, dentro aqui do ribossomo, vai construindo as proteínas graças à informação desse RNA, e também vai fazer o quê? Cópias, vai fazendo cópias, vai copiando o RNA, copia RNA, ok? Então, entrou RNA, já vai para a linha de montagem. O DNA, o vírus de DNA, ele entra dentro da célula, ele entra DNA e é transformado em RNA mensageiro. Agora, o retrovírus, olha que viagem louca que o retrovírus faz. Ele entra RNA dentro da célula, ele é transformado em DNA dentro da célula, e depois ele é transformado em RNA de novo. Retrovírus. Então, eu transformo ele em DNA, ele é RNA. Ele é RNA, transformo em DNA dentro da célula para depois transformar em DNA, em RNA de novo. Então, ele faz o quê? Vai lá e volta. Né? Retrovírus, vai lá e volta. RNA, transforma em DNA, depois vira RNA de novo, vai lá e volta. Retrovírus. Nós temos o adenovírus, que ele é DNA de pneumonia, né? Algumas doenças respiratórias que causam pneumonia, algumas são de DNA, algumas são RNA, como a Covid, como a gripe e tal. Nós temos a arbovírus. O arbovírus,
Aí é uma relação entre um artrópode e o vírus. Existe uma relação. Então, enquanto gripe, sarampo, essas doenças a gente pega em contato com a pessoa, como é que a gente pega uma arbovirose? Pela picada de um inseto, pela picada de um artrópode, que é um mosquito. Então, a gente não pega dengue em contato até hoje, tá? Até o momento que eu estou gravando essa videoaula, até esse momento, a gente não pega dengue em contato direto com a pessoa. Pode mudar, claro, pode ter uma mutação e mudar. Mas até hoje não. Até hoje não foi noticiado nenhum caso assim semelhante. Mas pode acontecer no futuro, sim, por que não? Mutações acontecem. Como eu falei, as mutações elas podem ser benéficas ou não, né? O vírus. Se a dengue começa a se transmitir de pessoa para pessoa, pode ser boa para o vírus, porque ele vai se reproduzir mais. É claro que vai ser ruim pra gente, né? A gente vai sair perdendo, tá? Então, até hoje, essas doenças, ó, dengue, chikungunya, zika, malária. Malária começou, mas graças a Deus não foi pra frente, né? Então, ó, vamos falar das principais. Dengue, chikungunya, zika e a febre amarela. Essas 4. Lembrando que a febre amarela, a gente tem a febre amarela, que ela é urbana, que é pelo mesmo vetor da dengue, né? Aí é por Aedes aegypti. Aí nós temos aqui a dengue, né? A chikungunya, a chikungunya, a zika. Então, são todos pelo Aedes aegypti. E tem a febre amarela silvestre, que é pelo mosquito Haemococcus, mas são todos o mesmo vírus, é só o vetor que muda, né? O mosquito que muda. Então, essas doenças, elas são transmitidas pela picada do mosquito. E dentro da área urbana, nós temos o Aedes aegypti, tá? Então, são doenças, são chamadas de arboviroses. Arboviroses. São doenças que são vírus que são transmitidos por artrópodes, tá? Aqui é um Rzinho de artrópodes, né? No caso, esses casos especiais, por mosquitos, tá? Malária não é uma arbovirose, porque malária não é causado por um vírus. Sim, é transmitido pela picada de um inseto, de um mosquito, mas o que é transmitido é um protozoário, não um vírus. Então, malária não é arbovirose, não confunda. Quem são arboviroses? São 4, tá? Você que vai fazer a prova de Minas Gerais, a gente tá falando, né, de doenças que são endêmicas na nossa região. A dengue, principalmente, é endêmica em Minas Gerais, ocorre muitos casos anualmente. A febre amarela também é endêmica da nossa região, tanto que teve um surto há uns anos atrás, pouquíssimo tempo atrás, antes da pandemia da Covid, a gente teve surto de febre amarela, teve vacinação em massa, foi contido surtos. Lembra que eles até apedrejaram macaquinhos achando que a culpa era dos macacos? E não é dos macacos, a culpa é nossa mesmo, a gente mesmo, né? Então aí teve a vacinação em massa e aí controlou o surto. Então febre amarela é endêmico de Minas Gerais, dengue também é endêmico de Minas Gerais. Zika e chikungunya ainda há casos, mas os casos caíram bastante, né? E são casos mais controlados. Mas ainda continua bastante casos, né? Continua casos. Então essas 4 são arboviroses, tá? Transmitidas por um artrópode. Então, eu não pego dengue encostando na pessoa, eu não pego dengue cumprimentando a pessoa, beijando a pessoa. Eu pego pela picada do mosquito. Então, existe essa relação do vírus com um vetor, tá?
Então, nós temos aí as arboviroses. Por que eu estou frisando isso com você? Porque mesmo a gente ter uma pequena redução aí do caso de dengue na pandemia, provavelmente foi porque as pessoas ficaram mais em casa e cuidaram mais da sua casa, né, evitando deixar acumular água. Por quê? O Aedes aegypti é um mosquito que ele se adaptou muito à cidade. Quando a gente vê outras doenças virais ou causadas por protozoários que têm um vetor mosquito, geralmente estão associados a lugares perto de mata. Mas o Aedes aegypti não, ele se adaptou muito bem ao nosso ambiente urbano. Então ele se reproduz dentro de uma tampinha de garrafa com um pouquinho de água. Então pode ser que foi porque as pessoas ficaram mais em casa, cuidaram mais, não deixaram acumular água e tal. Mas de toda forma, são doenças sazonais. Elas aparecem com a chuva. Começou a chover, aumenta-se os casos, porque aí a gente tem proliferação do vetor, tá? Por que eu tô falando disso? Porque tem uma grande chance de cair. Porque o pessoal vai pensar assim, ó, todo mundo vai se preparar para a Covid. Mas e as doenças que existem e não deixaram de existir por causa da Covid? Ahá! Né? E essas doenças? Pode ser que caia na prova, né? Pode ser. Se eu fosse da banca, eu ia pensar assim, ó. Tá todo mundo achando que vai cair Covid. Pode cair, é óbvio. Tá todo mundo achando. Mas e dengue? Cadê? O pessoal esqueceu da dengue? A dengue sumiu por acaso? Foi extinto? Né? Febre amarela? Então aí que você tem que estar preparadíssimo. Ainda bem que você tem um Monster Concursos aqui na sua vida, não é verdade? Que a gente tá aqui junto com você, te alertando, né? Olha só, olha que bônus, você que assistiu o finalzinho dessa videoaula, já tá ligado para se preparar, né? Sabendo o conteúdo da arbovirose. Você sabia disso? Agora você tá sabendo, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar, né? Encaminhar o conteúdo para mais pessoas possam estudar junto com você. Uma coisa que é muito bacana, sabe? Quando você junta com alguém para estudar, aí um vai dando força ao outro. Porque a gente é ser humano, a gente tem dificuldade por ser constante na vida, é óbvio, todo mundo tem, ninguém nasceu disciplinado, né? Tirando o japonês, não, brincadeira, mas ninguém nasceu disciplinado. Nós temos dificuldade para fazer coisas constantes na nossa vida. A gente não é disciplinado, é na nossa natureza, a gente não é, a gente quer coisa fácil, a gente não quer coisa difícil, a gente foi programado para isso. Então, quando a gente tem um colega, um primo é muito competição, né? Que primo não, esquece o primo. Agora você tem um amigo, um namorado, uma namorada, né, um irmão, vamos estudar junto, um dando força ao outro. Que aí, um dia que você está desanimado, a pessoa está animada, ela te anima, e assim vice-versa. E aí ninguém deixa o outro cair, né? Ninguém deixa o outro desanimar. É muito bacana isso. Então, compartilha o vídeo, segue aqui a gente nas redes. Tem o Instagram, Monster Concursos. Tem o meu Instagram, pode ir lá mandar dúvidas. Eu respondo, às vezes demora, mas eu respondo, tá? É só ter paciência comigo. Então, é Prof. Raquel Costa, tá? @prof_Raquel Costa. Pode mandar dúvidas lá. Eu gosto de responder questões, perguntar explicação, adoro. Normalmente quando é muito difícil, adoro, né? Quebra-cabeça. Então pode mandar lá, eu posso demorar a responder, mas eu respondo, né? Um dia. Depois da prova, não, tô brincando. Não tem costume, demora assim algumas horas, no máximo um dia, mas eu respondo, tá bom? Um super beijo pra você, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.